Subtítulo 6. A questão seguinte a que chegamos é a de saber se toda alteração do ego, em nosso sentido do termo, é adquirida durante as lutas defensivas dos primeiros anos. Não pode haver dúvidas sobre a resposta. Não temos razão para discutir a existência e a importância de características distintivas, originais e inatas do ego. Isso é certificado pelo ato singular de que cada pessoa faz uma seleção dos mecanismos possíveis de defesa, de que ela sempre utiliza apenas alguns deles, sempre os mesmos. Isso pareceria indicar que cada ego está dotado desde o início com disposições e tendências individuais, embora seja verdade que não podemos especificar sua natureza ou o que a determina. Ademais, sabemos que não devemos exagerar a diferença existente entre caracteres herdados e adquiridos, transformando-a numa antítese. O que foi adquirido por nossos antepassados, de certa forma, parte importante do que herdamos. Quando falamos numa herança arcaica, geralmente estamos pensando apenas no id e parecemos presumir que no começo da vida do indivíduo ainda não existe ego algum, mas não desprezaremos o ato de que id e ego são originalmente um só. Tampouco implica qualquer supervalorização mística da hereditariedade acharmos crível que, mesmo antes de o ego surgir, as linhas de desenvolvimento, tendências e reações que posteriormente apresentará já estão estabelecidas para ele. As peculiaridades psicológicas de famílias, raças e nações, inclusive em sua atitude para com a análise, não permitem outra explicação. Em verdade, mais do que isso, a experiência analítica nos impôs a convicção de que mesmo conteúdos psíquicos específicos, tais como o simbolismo, não possuem outras fontes senão a transmissão hereditária, e pesquisas em diversos campos da antropologia social tornam plausível supor que outros precipitados igualmente especializados, deixados pelo primitivo desenvolvimento humano, também estão presentes na herança arcaica, com reconhecimento de que as propriedades do ego com que nos defrontamos sob a forma de resistências podem ser tanto determinadas pela hereditariedade quanto adquiridas em lutas defensivas. A distinção topográfica entre o que é ego e o que é id perde muito de seu valor para nossa investigação. Se avançarmos um passo adiante em nossa experiência analítica, nos depararemos com resistências de outro tipo que não mais podemos localizar e que parecem depender de condições fundamentais do aparelho mental. Só posso fornecer alguns exemplos desse tipo de resistência
todo o campo de investigação ainda é desconcertantemente estranho e insuficientemente explorado. Deparamo-nos com pessoas, por exemplo, a quem estaríamos inclinados a atribuir uma especial adesividade da libido. Os processos que o tratamento coloca em movimento nessas pessoas são muito mais lentos do que em outra, porque aparentemente elas não podem decidir-se a desligar catexias libidinais de um determinado objeto e deslocá-las para outro, embora não possamos descobrir nenhuma razão especial para essa lealdade catexial. Encontra-se também o tipo oposto de pessoa em que a libido parece particularmente móvel. Ela ingressa prontamente nas novas catexias sugeridas pela análise, abandonando as anteriores em troca desta. A diferença entre os dois tipos é comparável à sentida por um escultor, conforme ele trabalhe na pedra dura ou no gesso macio. Infelizmente, nesse segundo tipo, os resultados da análise frequentemente se mostram muito impermanentes. As novas catexias são logo abandonadas de novo e temos a impressão não de ter trabalhado em gesso, mas de ter escrito na água. Como diz o provérbio, abre aspas, como vem, assim vão, fecha aspas. Em outro grupo de casos, ficamos surpreendidos por uma atitude de nossos pacientes que só pode ser atribuída a um esgotamento da plasticidade, da capacidade de modificação e desenvolvimento ulterior que comumente esperaríamos encontrar. É verdade que estamos preparados para encontrar na análise uma certa quantidade de inércia psíquica. Quando o trabalho da análise descerrou novos caminhos para o impulso instintual, quase invariavelmente observamos que o impulso não ingressa neles sem uma hesitação acentuada. Chamamos esse comportamento, talvez não muito corretamente, de resistência oriunda do id. Com os pacientes que tenho em mente, porém, todos os processos mentais, relacionamentos e distribuições de força são imutáveis, fixos e rígidos. Encontra-se a mesma coisa em pessoas muito idosas, em cujo caso ela é explicada como sendo devida ao que se descreve como força do hábito ou exaustão da receptividade, travessão, uma espécie de entropia psíquica. Aqui, no entanto, estamos tratando com pessoas ainda jovens. Nosso conhecimento teórico não parece adequado para fornecer uma explicação correta de tais tipos. Provavelmente estão relacionadas a algumas características temporais, travessão, certas alterações de um ritmo de desenvolvimento na vida psíquica que ainda não apreciamos. Em outro grupo, ainda de casos, as características distintivas do ego que devem ser consideradas como fontes de resistências ao tratamento analítico e obstáculos ao êxito terapêutico podem originar-se de raízes diferentes e mais profundas.
Estamos lidando aqui com as coisas supremas que a pesquisa psicológica pode aprender. O comportamento dos dois instintos primevos, sua distribuição, mistura e difusão, travessão, coisas que não podemos imaginar como confinadas a uma única província do aparelho psíquico, ao id, ao ego ou ao superego. Impressão alguma mais forte surge das resistências durante o trabalho de análise do que a de existir uma força que se está defendendo por todos os meios possíveis contra o restabelecimento e que está absolutamente decidida a pegar-se à doença e ao sofrimento. Uma parte dessa força já foi por nós identificada, indubitavelmente com justiça, como sentimento de culpa e necessidade de punição, e foi por nós localizada na relação do ego com o superego. Mas essa é apenas a parte dela que, por assim dizer, está psiquicamente presa pelo superego, e assim se torna reconhecível. Outras cotas da mesma força, quer presas, quer livres, podem estar em ação em outros lugares não especificados. Se tomarmos em consideração o quadro total formado pelos fenômenos de masoquismo imanentes em tantas pessoas, a reação terapêutica negativa e o sentimento de culpa encontrados em tantos neuróticos, não mais poderemos aderir à crença de que os eventos mentais são governados exclusivamente pelo desejo de prazer. Esses fenômenos constituem indicações inequívocas da presença de um poder na vida mental que chamamos de instinto de agressividade ou de destruição, segundo seus objetivos, e que remontamos ao instinto de morte original da matéria viva. Não se trata de uma antítese entre uma teoria pessimista da vida e outra otimista, somente pela ação concorrente ou mutuamente oposta dos dois instintos primevos, Eros e o instinto de morte, e nunca por um ou outro sozinho, podemos explicar a rica multiplicidade dos fenômenos da vida. Como partes dessas duas classes de instintos se combinam para desempenhar as diversas funções vitais, sob que condições tais combinações se afrouxam ou se rompem, a que distúrbios essas mudanças correspondem e com que sensações a escala perceptual do princípio de prazer a elas responde, travessão, são problemas cuja elucidação seria a façanha mais gratificante da pesquisa psicológica. No momento, temos de nos curvar à superioridade das forças contra as quais vemos nossos esforços redundar em nada. Mesmo exercer uma influência psíquica sobre o simples masoquismo constitui um ônus muito severo para nossos poderes. Ao estudar os fenômenos que dão testemunho da atividade do instinto destrutivo, não nos confinamos a observações sobre material patológico. Numerosos
fatos da vida mental normal exigem uma explicação desse tipo, e quanto mais penetrantes nossos olhos se tornam, mais copiosamente esses fatos nos impressionam. O assunto é novo e importante demais para que o trate como um tema lateral desse debate. Contentar-me-ei, portanto, em selecionar alguns casos exemplificativos. Aqui temos um exemplo. É bem sabido que em todos os períodos houve, como ainda há, pessoas que podem tomar como objetos sexuais membros de seu próprio sexo, bem como do sexo oposto, sem que uma das inclinações interfira na outra. Chamamos tais pessoas de bissexuais e aceitamos sua existência sem sentir muita surpresa sobre elas. Viemos a saber, contudo, que todo ser humano é bissexual nesse sentido e que sua libido se distribui, quer de maneira manifesta, quer de maneira latente, por objetos de ambos os sexos. Mas ficamos impressionados pelo ponto seguinte: ao passo que, na primeira classe de pessoas, as duas tendências prosseguem juntas, sem se chocarem, na segunda classe mais numerosa, elas se encontram num estado de conflito irreconciliável. A heterossexualidade de um homem não se conformará com nenhuma homossexualidade e vice-versa. Se a primeira é a mais forte, ela obtém êxito em manter a segunda latente e em afastá-la pela força da satisfação na realidade. Por outro lado, não existe maior perigo para a função heterossexual de um homem do que o de ser perturbada por sua homossexualidade latente. Poderíamos tentar explicar isso dizendo que cada indivíduo só possui à sua disposição uma certa cota de libido pela qual as duas inclinações rivais têm de lutar, mas não está claro porque as rivais nem sempre dividem a cota disponível de libido entre si, de acordo com sua força relativa, já que assim podem fazer em certo número de casos. Somos forçados à conclusão de que a tendência a um conflito é algo especial, algo recentemente adicionado à situação, sem considerar a quantidade de libido. Uma tendência ao conflito desse tipo a emergir independentemente dificilmente pode ser atribuída a algo que não seja a intervenção de um elemento de agressividade livre. Se reconhecermos o caso que estamos examinando como expressão do instinto destrutivo ou agressivo, surge imediatamente a questão de saber se essa visão não deve ser entendida a outros exemplos de conflito e, na verdade, de saber se tudo o que conhecemos sobre o conflito psíquico não deveria ser revisto a partir desse novo ângulo. Afinal de contas, presumimos que no decurso do desenvolvimento do homem de um estado primitivo para um civilizado, sua agressividade experimenta um grau bastante considerável de internalização.
ou volta para o interior. Se assim for, seus conflitos internos certamente seriam o equivalente apropriado para as lutas internas que então cessaram. Estou bem cônscio de que a teoria dualista, segundo a qual o instinto de morte ou de destruição ou agressão reivindica iguais direitos como sócio de Eros, tal como este se manifesta na libido, encontrou pouca simpatia e, na realidade, não foi aceita, mesmo entre psicanalistas. Isso me deixou ainda mais satisfeito quando, não muito tempo atrás, me deparei com essa teoria da minha autoria nos escritos de um dos maiores pensadores da antiga Grécia. Estou prontíssimo a ceder o prestígio da originalidade em favor de tal confirmação, em especial porque nunca pôde ficar certo em vista da ampla extensão de minhas leituras nos primeiros anos. Se aquilo que me tomei por uma nova criação não constituía um efeito da criptoamnésia, Empédocles de Acragos, Girgante, nascido por volta de 495 a.C., é uma das maiores e mais notáveis figuras da história da civilização grega. As atividades de sua personalidade multifacetada seguiram as mais variadas direções. Ele foi investigador e pensador, profeta e mágico, político e filantropo e médico com conhecimentos de ciências naturais. Disse que libertou a cidade de Selinunte da malária e seus contemporâneos o reverenciavam como a um deus. Sua mente parece ter unido os mais agudos contrastes. Era exato e sóbrio em suas pesquisas físicas e fisiológicas, contudo, não se retraiu antes às obscuridades do misticismo e construiu especulações cósmicas de audácia espantosamente imaginativa. Capelli compara-o ao doutor Fausto, abre aspas, a quem muitos segredos foram revelados, fecha aspas. Nascido como foi numa época em que o reino da ciência ainda não estava dividido em tantas províncias, algumas de suas teorias devem, inevitavelmente, impressionar pela mistura dos 4 elementos, a terra, o ar, o fogo e a água. Sustentava que toda a natureza era animada e acreditava na transmigração das almas, mas também incluiu no corpo teórico do conhecimento ideias modernas como a evolução gradual das criaturas vivas, a sobrevivência dos mais aptos e o reconhecimento do papel desempenhado pelo acaso nessa evolução. Mas a teoria de Empédocles, que merece especialmente nosso interesse, é uma que se aproxima tanto da teoria psicanalítica dos instintos que ficaríamos tentados a sustentar que as duas são idênticas, não fosse pela diferença de a teoria do filósofo grego ser uma fantasia cósmica, ao passo que a nossa se contenta em reivindicar validade biológica. Ao mesmo tempo, o ato de Empédocles
atribuir ao universo a mesma natureza animada que aos organismos individuais, despoja essa diferença de grande parte de sua importância. O filósofo ensinou que dois princípios dirigem os eventos da vida do universo e na vida da mente, e que esses princípios estão perenemente em guerra um com o outro. Chamou-os de amor e discórdia. Desses dois princípios, travessão, que ele concebeu como sendo, no fundo, abre aspas, forças naturais a operar como instintos e de maneira alguma inteligências com um intuito consciente, fecha aspas, travessão. Um deles se esforça por aglomerar as partículas primevas dos 4 elementos numa só unidade, ao passo que o outro, ao contrário, procura desfazer todas essas fusões e separar uma das outras as partículas primevas dos elementos. Empédocles imaginou o processo do universo como uma alteração contínua e incessante de períodos, nos quais uma ou outra das duas forças fundamentais leva melhor, de maneira que em determinada ocasião o amor e noutra discórdia realizam completamente seu intuito e dominam o universo após o que o outro lado vencido se afirma e por sua voz derrota seu parceiro. Os dois princípios fundamentais de Empédocles são tanto em nome quanto em função os mesmos que nossos dois instintos primevos, eros e destrutividade, dos quais o primeiro se esforça por combinar o que existe em unidades cada vez maiores, ao passo que o segundo se esforça por dissolver essas combinações e destruir as estruturas a que elas deram origem. Não ficaremos surpresos, contudo, em descobrir que em seu ressurgimento, após 2 milênios e meio, essa teoria se alterou em algumas de suas características, a parte, a restrição ao campo biofísico que se nos impõe. Não mais temos como substâncias básicas os 4 elementos de Empédocles. O que é vivo foi nitidamente diferenciado do que é inanimado, e não mais pensamos em mistura e separação de partículas de substância, mas na solda e na defusão dos componentes instintuais. Ademais, fornecemos um certo tipo de fundamento ao princípio de discórdia, fazendo nosso instinto de destruição remontar ao instinto de morte, ao impulso que tem o que é vivo a retornar a um estado inanimado. Isso não se destina a negar que um instinto análogo já existiu anteriormente, nem é natural asseverar que um instinto desse tipo só passou a existir com o surgimento da vida, e ninguém pode prever sob que disfarce o núcleo de verdade contida na teoria de Empédocles se apresentará à compreensão posterior. Subtítulo 7. Em 1927, Ferenczi leu um instrutivo artigo sobre o problema da terminação das análises. Ele finda com
a confortadora garantia de que, abre aspas, a análise não é um processo sem fim, mas um processo que pode receber um fim natural com perícia e paciência suficientes por parte do analista, fecha aspas. O artigo como um todo, contudo, parece-me ter a natureza de uma advertência a não visar a abreviar a análise, mas aprofundá-la. Ferenczi demonstra ainda o importante ponto de que o êxito depende muito de o analista ter aprendido o suficiente de seus próprios erros e equívocos e de ter levado a melhor sobre, abre aspas, os pontos fracos de sua própria personalidade, fecha aspas. Isso fornece um suplemento importante a nosso tema. Entre os fatores que influenciam as perspectivas do tratamento analítico e se somam às suas dificuldades da mesma maneira que as resistências, deve-se levar em conta não apenas a natureza do ego do paciente, mas também a individualidade do analista. Não se pode discutir que analistas, em suas próprias personalidades, não estiveram invariavelmente à altura do padrão de normalidade psíquica para o qual desejam educar seus pacientes. Os opositores da análise quase sempre apontam esse fato com escárnio e utilizam como argumento para demonstrar a inutilidade dos esforços analíticos. Poderíamos rejeitar essa crítica porque faz exigências injustificáveis. Os analistas são pessoas que aprenderam a praticar uma arte específica. A par disso, pode-se conceder-lhes que são seres humanos como quaisquer outros. Afinal de contas, ninguém sustenta que um médico será incapaz de tratar doenças internas se seus próprios órgãos internos não forem sadios. Ao contrário, pode-se argumentar que há certas vantagens no fato de um homem que foi ele próprio ameaçado pela tuberculose se especializar no tratamento de pessoas que sofrem dessa doença. Os casos, porém, não são absolutamente idênticos. Enquanto for capaz de clinicar um médico que sofre de uma doença dos pulmões ou do coração, não se acha em desvantagem para diagnosticar ou tratar queixas internas, ao passo que as condições especiais do trabalho analítico fazem realmente com que os próprios defeitos do analista interfiram em sua efetivação de uma avaliação correta do estado de coisas em seu paciente e em sua reação a elas de maneira útil. É, portanto, razoável esperar de um analista, como parte de suas qualificações, um grau considerável de normalidade e correção mental. Além disso, ele deve possuir algum tipo de superioridade, de maneira que em certas situações analíticas possa agir como modelo para seu paciente e, em outras, como professor.
E, finalmente, não devemos esquecer que o relacionamento analítico se baseia no amor à verdade, travessão, isto é, no reconhecimento da realidade, travessão, e que isso exclui qualquer tipo de impostura ou engano. Detenhamo-nos aqui por um momento para garantir ao analista que ele conta com nossa sincera simpatia nas exigências muito rigorosas a que tem de atender no desempenho de suas atividades. Quase parece como se a análise fosse a terceira daquelas profissões impossíveis quanto às quais de antemão se pode estar seguro de chegar a resultados insatisfatórios. As outras duas, conhecidas há muito mais tempo, são a educação e o governo. Evidentemente, não podemos exigir que o analista em perspectiva seja um ser perfeito antes que assuma a análise, ou em outras palavras, que somente pessoas de alta e rara perfeição ingressem na profissão. Mas onde e como pode o pobre infeliz adquirir as qualificações ideais de que necessitará em sua profissão? A resposta é na análise de si mesmo, com a qual começa sua preparação para a futura atividade. Por razões práticas, essa análise só pode ser breve e incompleta. Seu objetivo principal é capacitar o professor a fazer um juízo sobre se o candidato pode ser aceito para formação posterior. Essa análise terá realizado seu intuito se fornecer àquele que aprende uma convicção firme da existência do inconsciente, se o capacitar quando o material reprimido surge a perceber em si mesmo coisas que de outra maneira seriam inacreditáveis para ele, e se lhe mostrar um primeiro exemplo da técnica que provou ser a única eficaz no trabalho analítico. Só isso não bastaria para sua instrução, mas contamos com que os estímulos que recebeu em sua própria análise não cessem quando esta termina, com que os processos de remodelamento do ego prossigam espontaneamente no indivíduo analisado e com que se faça uso de todas as experiências subsequentes nesse recém-adquirido sentido. Isso de fato acontece, e na medida em que acontece, qualifica o indivíduo analisado para ser ele próprio analista. Infelizmente, algo mais acontece também. Ao tentar descrevê-lo, só podemos apoiar-nos em impressões. Hostilidade por um lado e partidarismo por outro criam uma atmosfera desfavorável à investigação objetiva. Parece que certo número de analistas aprende a fazer uso de mecanismos defensivos que lhes permitem desviar de si próprios as implicações e as exigências da análise, provavelmente dirigindo-as para outras pessoas,
de maneira que eles próprios permaneçam como são e podem afastar-se da influência crítica e corretiva da análise. Tal acontecimento poderia justificar as palavras do escritor que nos adverte que, quando se dota um homem de poder, é difícil para ele não utilizá-lo mal. Às vezes, quando tentamos compreender isso, somos levados a traçar uma analogia desagradável com o efeito dos raios X nas pessoas que os manejam sem tomar precauções especiais. Não seria de surpreender que o efeito de uma preocupação constante com todo o material reprimido que luta por liberdade na mente humana despertasse também no analista as exigências instintuais que de outra maneira ele é capaz de manter suprimidas. Também esses são perigos da análise. Embora ameacem não o parceiro passivo, mas o parceiro ativo da situação analítica, e não deveríamos negligenciar enfrentá-los. Não pode haver dúvidas sobre o modo como isso deve ser feito. Todo analista deveria periodicamente, travessão com intervalos de aproximadamente 5 anos, travessão, submeter-se mais uma vez à análise, sem se sentir envergonhado por tomar essa medida. Isso significaria, portanto, que não seria apenas a análise terapêutica dos pacientes, mas sua própria análise que se transformaria de tarefa terminável em interminável. Nesse ponto, contudo, temos de nos resguardar contra uma concepção equivocada. Não estou pretendendo afirmar que a análise é inteiramente um assunto sem fim. Qualquer que seja a nossa atitude teórica para com a questão, a terminação de uma análise é, penso eu, uma questão prática. Todo analista experimentado será capaz de recordar uma série de casos em que deu a seu paciente um adeus definitivo, rebus bene gestis. Nos casos daquilo que é conhecido como análise de caráter, há uma discrepância muito menor entre a teoria e a prática. Aqui não é fácil prever um término natural, ainda que se evitem quaisquer expectativas exageradas e não se estabeleçam para análise tarefas excessivas. Nosso objetivo não será dissipar todas as peculiaridades do caráter humano em benefício de uma normalidade esquemática, nem tampouco exigir que a pessoa que foi completamente analisada não sinta paixões nem desenvolva conflitos internos. A missão da análise é garantir as melhores condições psicológicas possíveis para as funções do ego. Com isso, ela se desincumbiu de sua tarefa. Subtítulo 8. Tanto em análises terapêuticas quanto em análises de caráter, observamos que dois temas vêm a ter preeminência especial e fornecem ao analista quantidade inusitada de trabalho. Logo se torna evidente que aqui um princípio geral está
está em ação. Os dois temas estão ligados à distinção existente entre os sexos. Um deles é tão característico dos homens quanto o outro é das mulheres. Apesar da dessemelhança de seu conteúdo, há uma correspondência óbvia entre eles. Algo que ambos os sexos possuem em comum foi forçado pela diferença entre eles a formas diferentes de expressão. Os dois temas correspondentes são, na mulher, a inveja do pênis, travessão, um esforço positivo por possuir um órgão genital masculino, travessão, e no homem a luta contra sua atitude passiva ou feminina para com outro homem. O que é comum nos dois temas foi distinguido pela nomenclatura psicanalítica em data precoce como sendo uma atitude para com complexo de castração. Subsequentemente, Alfred Adler colocou o termo protesto masculino em uso corrente. Ele se ajusta perfeitamente ao caso dos homens, mas penso que, desde o início, repúdio da feminilidade teria sido a descrição correta dessa notável característica da vida psíquica dos seres humanos. Ao tentar introduzir esse fator na estrutura de nossa teoria, não devemos desprezar o fato de que ele não pode, por sua própria natureza, ocupar a mesma posição entre ambos os sexos. Nos homens, o esforço por ser masculino é completamente egocintônico desde o início. A atitude passiva, de uma vez que pressupõe uma aceitação da castração, é energicamente reprimida e a miúde sua presença só é indicada por supercompensações excessivas. Nas mulheres também o esforço por ser masculino é egocintônico em determinado período, travessão a saber, na fase fálica, antes que o desenvolvimento para a feminilidade se tenha estabelecido. Depois, porém, ele sucumbe ao momentoso processo de repressão, cujo desfecho, como tão frequentemente foi demonstrado, determina a sorte da feminilidade de uma mulher. Muita coisa depende de que uma quantidade suficiente de seu complexo de masculinidade escape à repressão e exerça influência permanente em seu caráter. Normalmente, grandes partes do complexo se transformam e contribuem para a construção de sua feminilidade. O desejo apaziguado de um pênis destina-se a ser convertido no desejo de um bebê e de um marido que possui um pênis. É estranho, contudo, quão a miúde descobrimos que o desejo de masculinidade foi retido no inconsciente que, a partir de seu estado de repressão, exerce uma influência perturbadora. Como se verá pelo que eu disse, em ambos os casos, foi a atitude própria ao sexo oposto que sucumbiu à repressão. Já afirmei em outro lugar que foi Wilhelm Flies que chamou minha atenção para esse ponto. Flies inclinava-se a encarar a antítese entre os sexos como a verdadeira causa
e a força motivadora primeva da repressão. Estou apenas repetindo o que disse então, ao discordar de sua opinião. Quando declino de sexualizar a repressão dessa maneira, isto é, explicá-la em fundamentos biológicos em vez de puramente psicológicos. A importância suprema desses dois temas, nas mulheres o desejo de um pênis e nos homens a luta contra a passividade, não escapou à observação de Ferenczi no artigo lido por ele em 1927. Transformou num requisito que, em toda análise bem-sucedida, esses dois complexos tivessem sido dominados. Gostaria de acrescentar que, falando por minha própria experiência, acho que, quanto a isso, Ferenczi estava pedindo muito. Em nenhum ponto de nosso trabalho analítico se sofre mais da sensação opressiva de que todos os nossos repetidos esforços foram em vão e da suspeita de que estivemos pregando ao vento do que quando estamos tentando persuadir uma mulher a abandonar seu desejo de um pênis com fundamento de que é irrealizável, ou quando estamos procurando convencer um homem de que uma atitude passiva para com homens nem sempre significa castração e que ela é indispensável em muitos relacionamentos na vida. A supercompensação rebelde do homem produz uma das mais fortes resistências transferenciais. Ele se recusa a submeter-se a um substituto paterno ou a sentir-se em débito para com ele por qualquer coisa e, consequentemente, se recusa a aceitar do médico seu restabelecimento. Nenhuma transferência análoga pode surgir do desejo da mulher por um pênis, mas esse desejo é fonte de irrupções de grave depressão nela, devido à convicção interna de que a análise não lhe será útil e de que nada pode ser feito para ajudá-la. E só podemos concordar que ela está com a razão quando aprendemos que seu mais forte motivo para buscar tratamento foi a esperança de que, ao fim de tudo, ainda poderia obter um órgão masculino cuja falta lhe era tão penosa. Mas também aprendemos com isso que não é importante sob que forma a resistência aparece, seja como transferência ou não. A coisa decisiva permanece sendo que a resistência impede a ocorrência de qualquer mudança. Tudo fica como era. Frequentemente temos a impressão de que o desejo de um pênis e o protesto masculino penetraram através de todos os estratos psicológicos e alcançaram o fundo e que assim nossas atividades encontram um fim. Isso é provavelmente verdadeiro, já que para o campo psíquico o campo biológico desempenha realmente o papel de fundo subjacente. O repúdio da feminilidade pode ser nada mais do que um fato biológico, uma parte do grande enigma do sexo. Seria difícil dizer se
e quando conseguimos êxito em dominar esse fator num tratamento analítico, só podemos consolar-nos com a certeza de que demos à pessoa analisada todo o incentivo possível para reexaminar e alterar sua atitude para com ele.